Programa Auto GP. Oferecimento Blanco Pneus, Acta Motors, Jeep Colorado, Audi Center Santos, Anchieta Condomínios, Bom Tempo, Ideal Guindastes e Equipamentos, Reliance Agenciamentos e Serviços Portuários e Toledo Corretora de Seguros. Olá, tudo bem? Está no ar o primeiro programa Auto GP de 2021. Você pode seguir a gente nas nossas redes sociais. Basta apontar o seu celular para o QR Code que está aí na sua telinha. Bora acelerar com a gente! No programa de hoje você vai ver vistoria veicular. Quando fazer essa inspeção obrigatória? No laudo de vistoria do Detran é analisado numeração de chassi, numeração de motor e itens de segurança do veículo. Seguro para automóvel. A importância para a segurança da família e proteção de um patrimônio. Tem que ter seguro de tudo que a gente puder hoje em dia. São os imprevistos que acontecem na vida da gente. Fórmula 1. Mais um capítulo da retrospectiva da temporada 2020 com Tony Vasconcelos. O programa Auto GP começa falando sobre a vistoria veicular, exigida pelo Código de Trânsito Brasileiro para negociar carros usados, por exemplo. Essa vistoria é feita em empresas especializadas, credenciadas pelo Detran de cada estado. Há 13 anos o Vitor é encarregado de pátio desta loja aqui em Santos. Ele vai falar para a gente como é que é a preparação dos peritos. Você tem que fazer um curso, né, Vitor? Um curso preparatório, homologado por todas as Ciretrans e... às vezes vai renovando, às vezes precisa fazer uma certa reciclagem. Tudo que vai sair na atualização, nós vamos buscando mais conhecimento para estar passando mais para os historiadores. Como é que é esse curso? Todos os detalhes que vocês colocam em prática, tem na teoria? Tem na teoria. Estudamos todos os chassis, motores, localizações, tipos de adulterações de chassi, motor. E a parte estrutural, né? Formas de reparo, de funilaria, para identificar o que a gente vai estar colocando na perícia. Sem esse curso não dá para trabalhar aqui? Não tem. Tem que estar fazendo. Nem em lugar nenhum, né? Nem em lugar nenhum, exatamente. O curso é fundamental. Primordial. É longo, o curso é rápido? Tem algumas fases são um final de semanas e tem um curso que tem uma duração de quase um mês. Os peritos checam se o veículo mantém as características originais de fábrica, verificam as condições de uso dos equipamentos obrigatórios. A documentação também é analisada. André, esse laudo é importante e é obrigatório, né? Importante e obrigatório. O laudo de transferência, que é o laudo do Detran, que nós fazemos, é obrigatório para se fazer transferência de município, transferência de propriedade. Se o cliente vai fazer alguma alteração no veículo, alteração de cor, a mudança da placa também, a antiga placa para a placa Mercosul, também é obrigatório o laudo do Detran. Na perícia ou vistoria cautelar, também é verificada a documentação. Durante a inspeção, nada escapa aos olhos dos técnicos. É feita uma análise mais detalhada da estrutura, numeração de motor e do chassi, além de outros itens. As borrachas das portas, por exemplo, são retiradas para a verificação dos pontos de solda originais. No laudo de vistoria do Detran é analisado numeração de chassi, numeração de motor e itens de segurança do veículo. Estepe, macaco, luzes de freio, farol, pisca, para saber se o veículo está em plenas condições para o tráfego. Se eu quiser vender meu carro para você, por exemplo, sem esse laudo... Não consegue. Não consegue porque o Detran é exigido para se fazer a transferência. É obrigatório. O serviço dura de 30 a 50 minutos. Na perícia cautelar são registradas mais de 100 imagens. Então é olhado mais de 30 itens do veículo. São tiradas mais de 120 fotos desse veículo para pegar toda a estrutura do veículo, até o nosso funcionário aqui está fazendo. Todos os pontos de solda, todas as partes estruturais do veículo é analisada. Além disso, também tem a parte de pesquisas que é feita. Histórico de leilão, histórico de roubo e furto, financeiro, histórico de sinistro, para saber se aquele veículo teve algum sinistro já feito, histórico administrativo, jurídico. Então é feita uma minuciosa pesquisa sobre aquele veículo também na perícia. Essa perícia mostra que o carro tem uma procedência. Tem procedência. Tem procedência. Pode ser negociado tranquilamente, tranquilamente. Né? Não que o que tem algum problema não possa ser negociado,
Mas quem está vindo aqui usar o nosso serviço, ele quer saber realmente o que o veículo tem. Após a vistoria veicular e a perícia cautelar, é elaborado um laudo. O cliente recebe a nossa pasta, nela contém o laudo de transferência, que é obrigatório pelo Detran, tá? Inclusive, até com nesse aqui está aprovado, falou, né? Isso, vai todas as fotos. A perícia cautelar, no caso esse veículo está aprovado, sim. Então ela tem a aprovação. Se ele tivesse alguma observação, estaria aqui na frente para o cliente identificar, isso também bem fácil. O cliente tem que enxergar e ver tudo que o veículo tem, então nosso papel, a nossa perícia é bem formalizada nisso. A perícia cautelar não é obrigatória, mas é recomendada pelo mercado para quem compra ou vende um veículo usado. A perícia cautelar, ela não é um documento obrigatório, né, na comercialização de um veículo, porém é como se fosse uma obrigatoriedade, deveria ser, né, porque ela pega todo o histórico do carro, né, desde o carro se já teve uma passagem por leilão, se já teve uma batida, se já teve envolvimento em algum acidente, né? Ele puxa todo o histórico e garante que o passado do carro tem um passado limpo, vamos dizer assim, né? Comprar um veículo é o sonho de muitos brasileiros. Significa um investimento para conquistar um patrimônio e qualidade de vida. Mas, na hora de fazer o negócio, é preciso também pensar no seguro. A gente conversa agora com o Fernando Toledo, proprietário da Toledo Corretoras, que neste ano de 2020 completou 40 anos e está em home office. Fernando, tudo bem? Inicialmente, eu gostaria que você falasse da importância de ter um seguro. Primeiramente, tudo bem? Estamos em home office ainda, trabalhando em revezamento lá no escritório com uma equipe pequena lá, só para dar suporte na parte interna. As meninas trabalhando cada uma em sua casa, revezamento, e eu aqui em home office por uma questão de precaução, louco de vontade para voltar para lá, a nova sede que ficou linda, pouca gente pode conhecer, porque logo que nós inauguramos, depois de 30 anos na mesma sede, nós tivemos que parar pela pandemia. Tem que ter seguro de tudo que a gente puder hoje em dia. São os imprevistos que acontecem na vida da gente. Todos eles são muito importantes. O automóvel não precisa nem dizer, né, que é o carro-chefe, todo mundo quer ter o seu seguro de carro, pois o furto é muito grande, o roubo é grande, o preço das peças é absurdo quando tem uma colisão. Na maioria das vezes você toma uma colisão na traseira, a pessoa não tem seguro, não tem como te pagar. Então, eu vou te dar um dado que vai te impressionar. 30% dos carros são segurados no Brasil, da frota circulante até 10 anos. Então, é um número que assusta, porque tem muito carro sem seguro na rua, antigos, que não tem condições de fazer seguro. Então, esse é o grande problema hoje. Então, você tem que preservar o teu bem, que você pagou com tanto custo, e muitas vezes pagando a prestação num carnê de 36 parcelas, por exemplo, podem roubar teu carro numa segunda ou terceira parcela, e você tem que assumir depois um carnê inteiro se você não tiver teu seguro, né? É muito triste isso. Qual a vantagem de se ter, de assinar, fazer um contrato com uma corretora de seguros e não com um banco, por exemplo? O corretor de seguros é a pessoa habilitada para ser o intermediário entre o corretor e a seguradora. Só que ele é para pessoal habilitado, treinado, estudado e vai sempre procurar o melhor para o cliente, não só números para fazer metas e depois não tem assistência quando ele não faz com o corretor está sempre à disposição dele, a corretora, a equipe dele vai estar sempre à disposição, vai sempre procurar o melhor para o cliente, um produto mais adequado, o perfil certo, o perfil bem feito. Já peguei cada caso feitos assim que assusta, e dizendo que tem garagem não tinha, que não trabalhava com o carro e trabalha, que o filho não dirigia, 18 anos que o menino tem, coisas assim que negam o sinistro simplesmente se estiver errado. E o banco fez daquela forma e foi contar comigo, o meu dava mais caro, quando a gente ajeitou, mostrei para ele o cálculo certo, entendeu por que estava mais barato. Então, só não estava tendo cobertura, era melhor vir fazer, né? Então, assim, o corretor é a pessoa habilitada. Procure sempre um corretor oficial de seguros. Esse é o agente que vai te orientar e vai te atender quando você precisar. Qual assistência que as corretoras, em linhas gerais, dão aos segurados, aos clientes? Lá na minha corretora, por exemplo, eu tenho um departamento só de sinistro. Então, tem uma pessoa que só atende sinistro. Ela vai estar lá o dia inteiro, ela vai estar à disposição, ela vai estar lá para
a gente tem que ser meio psicólogo nessa hora, que o cliente está nervoso, que bateu, que atropelou, porque roubaram o carro dele e aquela coisa toda. A gente tem que tentar minimizar o impacto para ele, acompanhar todo o processo e dar toda a assistência necessária, até a entrega do veículo ou até o pagamento de uma perda total. Na hora de fazer um seguro de carro, por exemplo, as informações são importantes? São vitais. Existe um questionário de perfil que todas as seguradoras têm, algumas com tipos de pergunta, algumas com outros tipos de perguntas, mas todas têm que ser bem respondidas. Tipo, existe garagem para o seu carro? Sim. Trabalha com o veículo durante o dia? Sim. Ou fica na garagem enquanto eu trabalho? Tem filhos entre 18 e 24 anos que possam dirigir o carro? Se ele postar que não, e o filho morar com ele e pegar, não vai ter cobertura. Isso aumenta o preço do seguro, quando tem 18 a 24 anos. Por quê? Os grandes sinistros, a grande maioria dos sinistros está nessa faixa etária. Para finalizar, eu gostaria que você falasse do seguro jovem. É o seguro feito específico para o jovem que dirige o carro 85% do tempo. Se ele para o carro na rua, na faculdade, se ele para o carro na rua na casa dele, se ele usa o carro além de estudo, tipo estuda meio período e ainda faz um trabalho, visita clientes no outro período, vai depender do perfil dele. Daqui a pouco, mais um capítulo da retrospectiva da temporada 2020 da Fórmula 1 com Tony Vasconcelos. Olá, meus amigos deste Auto GP. Vamos falar de Fórmula 1, momento de muitos contratos, muitas situações de bastidores sendo resolvidas, inclusive o contrato do Lewis Hamilton, que é um dos maiores da história. Será, quando estiver tudo direitinho assinado, um contrato realmente de 40 milhões de libras por ano de salário. Muito dinheiro para o heptacampeão, mas é claro que a Mercedes também tem a sua parte e sem dúvida nenhuma se paga isso ao Hamilton, lucra muito mais com ele. Com relação à Mercedes também, a empresa química Ineos comprou uma parte da Mercedes, né? A Mercedes então vendida para esta empresa, já era esperado, a Mercedes negou durante todo o ano, o Toto Wolff continua como chefe de equipe, ele que também é acionista da equipe Mercedes. O Nikita Mazepin, piloto russo, que estava naquele negócio do contrato, depois do vídeo onde aparece assediando uma moça, colocado aí nas redes sociais, depois deletado, e ele acabou sendo confirmado pela equipe Haas e será o companheiro do Mick Schumacher, o filho do heptacampeão Michael Schumacher, campeão mundial de Fórmula 2 este ano, o Mick Schumacher. Então o Nikita Mazepin, que é filho de um bilionário russo, que é dono de minas, né, trabalha com minério, né, na Uralkali, uma empresa russa, ele realmente leva muito dinheiro para a Haas e a Haas jogou para debaixo do tapete essa história aí da questão do assédio do Nikita Mazepin, aí gravado e colocado nas redes sociais. Ficou meio séria essa situação. Teve quem dissesse que o Pietro Fittipaldi poderia assumir a vaga na Haas, eu já achava muito difícil, por questão inclusive de patrocínio, não dá para rasgar dinheiro e a Haas manteve o Nikita Mazepin. E é claro que o Sérgio Pérez indo para a Red Bull, a grande notícia, né, confirmadíssimo Pérez, que será o companheiro do Verstappen, uma briga boa se avizinha para a temporada do ano que vem, com 23 etapas, olha, vai ser uma grande temporada sem dúvida nenhuma, a gente espera com a pandemia já extremamente controlada, vacinas, etc., para que todos, dentro da tranquilidade, inclusive a Fórmula 1, possa viajar aí pelo mundo e trabalhar com seus pilotos e técnicos. Vamos falar da retrospectiva 2020, Grande Prêmio da Hungria, o Grande Prêmio da Hungria em 19 de julho, uma corrida das mais interessantes porque um circuito travado, um circuito que colocou o Max Verstappen na volta de apresentação com a pista úmida, ele bateu, lembrando o Alain Prost, no início dos anos 90, lá em San Marino, quando bateu
numa volta de apresentação com a Ferrari, também com a pista úmida. E o Verstappen bateu, mas ao contrário do Prost, que naquela ocasião abandonou, ele foi para o grid e os mecânicos da Red Bull brilhantemente arrumaram lá o bico do carro e o Verstappen seguiu e largou numa corrida que até certo ponto no Grande Prêmio da Hungria, que é quase como o mesmo acerto de Mônaco, um circuito muito travado, os carros com muita pressão aerodinâmica, e tivemos aí algumas brigas, né, que principalmente o Lando Norris com o Charles Leclerc, algumas coisas que aconteceram, mas o Hamilton já mostrou então a sua força definitiva que era esperada nesse campeonato, né? O Hamilton, Verstappen e Bottas foi o pódio dessa corrida, e esse pódio foi o mais repetido durante a temporada, portanto o Lewis Hamilton vencendo em 19 de julho o Grande Prêmio da Hungria. Aí a Fórmula 1 foi para a Grã-Bretanha, circuito de Silverstone vazio, quarentena realmente séria, e a Fórmula 1 na sua bolha, trabalhando este Grande Prêmio da Grã-Bretanha. Aí vimos uma corrida histórica realmente, né? Logo de cara o Magnussen da Haas, o dinamarquês, bateu, né? Teve um acidente, depois ele foi tocado pelo Albon, né, da Red Bull. O Kvyat bateu muito forte no circuito de Silverstone, a velocidade é muito alta e você tem aí curvas de altíssima velocidade. Esse carro da Fórmula 1 atual é um dos que percorre as curvas com maior velocidade, é o que percorre as curvas com maior velocidade da história. É um carro muito rápido em curvas e o Kvyat bateu fortíssimo, mas ainda bem nada demais de ruim com o piloto russo da AlphaTauri. E aí teve briga ainda entre as duas McLaren, tivemos safety car, pits, enfim, e depois os furos dos pneus. Isso sim foi uma história incrível. Todo mundo aí, muita gente, né, tendo problemas nos pneus do lado esquerdo, como o Carlos Sainz, dianteiro, e também o Valtteri Bottas. E aí o Hamilton, que vinha perseguido pelo Max Verstappen, acabou tendo o pneu dianteiro esquerdo furado na volta final. E o Hamilton cruzou a linha em 3 rodas. É um absurdo, mas é verdade. Numa chegada histórica, batendo o recorde de 7 vitórias em Silverstone. O piloto que mais venceu o Grande Prêmio da Inglaterra, o inglês, né? Claro, que mais venceu para eles, isso foi um motivo de grande orgulho. E o Hamilton começando a bater mais recordes nesta temporada, nesta 4ª etapa, o Grande Prêmio da Grã-Bretanha. Na próxima semana eu vou falar de mais 2 etapas da Fórmula 1, inclusive da vitória do Verstappen no Grande Prêmio de 70 anos, histórico também em Silverstone, e vamos falar um pouco do que a Ferrari está preparando para tentar se recuperar para a temporada de 2021. Na próxima semana aqui no Auto GP. Tchau. Veja a seguir no Auto GP. No Test Drive Premium, Igor Moura mostra pra gente a McLaren Senna. Não saia daí. McLaren Senna. Você vê que os bancos são iguais, né? Os bancos são iguais. Também só o banco, né? Porque isso aqui... Calma. Sabe como se come um boi inteiro, né? Isso aqui é um carro de corrida. Garfada. Não, é impressionante o quanto ele é largo, esse carro, cara. Sim. Ele é um carro muito leve, a carroceria dele é 100% de fibra de carbono, ele não tem alumínio na carroceria. Então essa pintura que você vê na carroceria é por cima de uma fibra. Então, na verdade... Se olhar pertinho, você vê a gramatura da fibra, assim, igual na... Você vê legal. Porque tem uma fibra por baixo. Isso, legal. Você às vezes acaba tendo mais peso na tinta do que com a fibra, né? Entendi. A tinta tem um peso... Tem o peso da tinta, né? Vai ter um peso grande de tinta. É igual a Ferrari F50, aquela que tem no Brasil, você olha, você vê a fibra de carbono certinho, porque é uma camada tão fina para não pesar, que você vê a textura. Você tem um aerofólio para segurar um carro leve desse, tem que ser um aerofólio bem grande, porque ele é muito leve. Dá bastante pra você ter ideia,
A McLaren Senna é um carro de 1.198 quilos, cara. Caramba, é muito leve. É muito leve para 800 cavalos, né? Num curso da McLaren que eu fiz, eles estavam explicando o porquê disso aí. Na verdade, eles quiseram fazer um carro realmente diferenciado dos supercarros. Na verdade, a carroceria da McLaren Senna para remeter o espírito que estava dentro do piloto. Era um espírito que não cabia dentro do corpo. Então, isso daqui é o exagero. É o exagero do nome, limite, exatamente. Né? É o brio do cara mesmo. Não, e o nome matou, né? Senna, puta, ele acabou com tudo, né, meu? Então, eles queriam fazer algo realmente fora do comum em design. Uma coisa bem monstro. O carro olhando, você vê por foto, você já acha legal. Agora, olhando pessoalmente aqui, cara, você... É de outro Eu acho mundo. que ele é mais bonito pessoalmente do que na foto. Na foto ele fica mais robozão. Né? Parece meio exageradão. Aí você olha aqui, ele, meu... Muito legal esse detalhe aqui dentro. Mostrar o escape de titânio. Você vê o detalhezinho azul, né? Típico do titânio. Isso aqui, ó, é ouro, galera. Dá pra mostrar aí, não sei se tá... Nada mais do que ouro. Detalhe legal que eu acho muito legal desse carro é essa lateral aqui de vidro na porta. Você consegue ver tudo lá dentro. Aí você consegue ver o quanto você vai entrar na zebra. Anderson, isso aqui é um vidro que abre e esse aqui é fixo? Sim, o de cima é fixo e o só abre essa parte aqui inferior, né? Só para pagar o pedágio e tchau. Não vai conseguir pegar o ticket no estacionamento. Mas é o ticket que você pega, você não pega o drive-thru no McDonald's. Você não pode. É por isso que eu não compro um carro desse. Não dá para ir no Mac, eu adoro McDonald's aí. O interior dessa joia. Galera, olha isso. O interior não dá pra dizer que é simples, mas diria minimalista. Ele não tem muitos apetrechos, não tem nada muito que chame a sua atenção, que tire a sua atenção aí da pista, na corrida, enfim. Mas você percebe o requinte do carro nos detalhes. Materiais de alta qualidade, tudo em fibra de carbono o painel todo. Onde não é carbono, é alcântara. Os controles, os botões, as coisas, tudo muito minimalista, assim. Você percebe que não tem aquela preocupação em ser muito elaborado. E sim em não tomar a sua atenção na hora da pilotagem, numa corrida, enfim. Ela ganha... Você tem luxo aqui, de certa forma, na riqueza dos materiais. Tudo carbono, onde não é carbono é alcântara. Detalhe dos botões. Olha os pedais. Exatamente igual num carro de corrida. É surreal. Aqui o detalhe da porta, ela leva um pouco do teto. Abre junto, que é de vidro aqui, tem uma parte de vidro. Porta inteira de carbono. Aliás, o carro todo, né, é de carbono. Mas aqui fica exposto. Todo o entorno. Tem um som, diga-se de passagem, qualidade muito boa, mas você não vai querer escutar um som no carro desse. Aqui você vê essa aleta aqui, joga um pouco o ar para cima. Esse aerofólio que é um despropósito, é muito grande, vocês não têm ideia do tamanho disso aqui. Mas eu vou focar em mostrar mais aqui a parte de dentro para vocês. A parte de fora eu já mostrei. Aqui o interior você vê que ele não tem muitos acessórios, né? Não tem muita coisa para te tomar atenção. Daria para dizer que é bem espartano, né? Bem espartano. Esse detalhe aqui do amortecedor, ele fica externo, quando a porta fecha também você vê, então você não esquece nunca aí que tá no carro de corrida. É muito legal. E o AutoGP está terminando. O programa vai ao ar aos sábados, à 13h, e tem reapresentação aos domingos, às 16h. Você pode seguir a gente nas nossas redes sociais. É só apontar o seu celular para o QR Code que está aí na sua telinha. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia. Tenha um excelente 2021 com muita saúde, muito sucesso. Se cuide bastante. Eu te espero na próxima semana, hein? Tchau!
Programa Auto GP. Oferecimento Blanco Pneus, Acta Motors, Jeep Colorado, Audi Center Santos, Anchieta Condomínios, Bom Tempo, Ideal Guindastes e Equipamentos, Reliance Agenciamentos e Serviços Portuários e Toledo Corretora de Seguros.